A Cruz e o Punhal. David Wilkerson. Capítulo 6. Quando voltei a Nova York, meu estado de espírito estava bem diferente. Já não era um homem com a simples missão de ajudar 7 rapazes envolvidos num caso de homicídio. Contudo, pensava comigo mesmo: se preciso fazer algo mais, gostaria de ter uma ideia certa do que devo fazer. Era uma visão que não parecia estar bem ao meu alcance, como um sonho parcialmente esquecido. Só sabia que tinha a ver com um auxílio específico que eu deveria prestar a rapazes como Luiz e seus amigos. Não queria também deixar passar uma única oportunidade de ter contato com a quadrilha de Luiz. A sentença já fora dada. 4 dos rapazes, incluindo ele, foram condenados à reclusão. Os outros 3 deveriam ser libertos. Desses 3, um seria enviado a um hospital psiquiátrico. O outro, seus pais já estavam providenciando para afastar da cidade. O último voltaria para casa. Resolvi então procurar entrar em contato com este. Chegando ao endereço, na rua 125, vi outro nome na porta, mas bati a si mesmo. E não fiquei muito surpreso quando a mãe do rapaz abriu a porta. Lembrou-se de mim, de minha visita anterior, e mostrou satisfação em me rever. Convidou-me para entrar e disse: como deve ter visto, mudamos o nosso nome. Constantemente pessoas iradas batiam a porta e certo dia escreveram na parede: afaste seu filho da cidade ou mande matá-lo. Na sala do seu pequeno apartamento havia montes de jornais em cima das cadeiras, do sofá e da mesinha, e todos continham notícias do julgamento. O senhor não faz ideia, reverendo Wilkerson, do que é abrir o jornal todos os dias e ver fotos do seu filho sendo julgado por homicídio. Os vizinhos trouxeram a maior parte desses jornais e sempre demoravam um pouco mais para nos censurar. Meu marido também recebeu alguns jornais no seu local de trabalho. Fomos até a cozinha, onde havia um cheiro gostoso de comida mexicana, e ali conversamos sobre o futuro deles. Vocês ficarão aqui? Perguntei. Gostaríamos de sair, mas é muito difícil por causa do emprego do meu marido. Mas o seu filho corre perigo aqui. Sim, gostaria de mandá-lo para morar com a minha família na Pensilvânia. Por um pouco de tempo, teríamos muito prazer em recebê-lo. Não, disse aquela pobre mulher, mexendo a comida. Quando meu filho chegar, é provável que vá embora. Mas será para a casa de parentes. Ninguém o verá. Será como alguém que nunca existiu. Saindo de lá, meia hora depois, voltei-me para dizer adeus e vi o que estava escrito na parede. Tinham esfregado bastante, tentando apagar as letras, mas ainda estava bem visível, principalmente o pedaço que dizia: ou mande matá-lo. Foi assim que novamente fui impedido de entrar em contato com os rapazes da quadrilha de Luiz. Talvez eu devesse aceitar o fato de que havia algum propósito nessas portas fechadas. É possível que fosse parte do sonho que me perseguia. Por mais improvável que parecesse, por menos preparado e até relutante que eu estivesse, começava a enfrentar a possibilidade de que, nessas ruas, muito em breve eu encontraria aquilo a que os quáqueres chamavam de o meu fardo de responsabilidade. Deixando a rua 125 e dirigindo-me ao carro novamente, elevei uma prece aos céus. Senhor, se há trabalho para mim neste lugar, diga-me qual é. Foi esse o começo de uma longa caminhada pelas ruas de Nova York que durou 4 meses. Durante os meses de março, abril, maio e junho de 1958, fui à cidade uma vez por semana, aproveitando o meu dia de folga. Levantava cedo e, depois de 8 horas de viagem, chegava a Nova York à tarde,
Depois caminhava pelas ruas da cidade até a madrugada, voltando em seguida para casa. Não estava ocupado em vãs explorações. Embora tudo aquilo fosse um tanto misterioso para mim, sentia ainda que era impelido por um propósito que não o meu. Não sabia como agir, senão voltar à cidade toda semana, mantendo-me em estado de receptividade, esperando sempre que a ordem se tornasse mais clara. Lembro-me bem da primeira noite dessa caminhada. Antes de deixar Maria no seu portão, úmido e mal cheiroso, ela me dissera que um dos lugares mais brutais e violentos de Nova York era Bedford Stuyvesant, no Brooklyn. Maria dissera: "Pregador, se você quiser ver o pior de Nova York, atravesse a ponte do Brooklyn e abra os olhos." Será que eu realmente queria ver o pior de Nova York? Não tinha muita certeza disso. Mas fora em berços como esse que haviam nascido os 7 implicados no caso Farmer. Se eu quisesse levantar os meus olhos, como sugerira vovô, talvez tivesse de baixá-los primeiro. Então peguei o carro e desci a Broadway, passei por Times Square e pelo Martinique, onde Miles e eu havíamos pousado, e fui até a ponte do Brooklyn. Depois de atravessá-la, pedi a um policial que me dissesse onde ficava Bedford Stuyvesant. Foi assim que entrei pela primeira vez no lugar que tem mais assassinos por metro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Naquele instante, nem me passou pela cabeça que um dia eu conheceria aquelas ruas tão bem como conhecia as de Phillipsburg. Bedford Stuyvesant fora outrora o bairro residencial de distintas famílias de classe média que moravam em casinhas de 2 pavimentos com um jardim nos fundos. É agora um gueto de negros e porto-riquenhos. Foi numa fria noite de março que fiquei conhecendo aquele bairro. Tive de rodar alguns quarteirões antes de achar um lugar para estacionar, porque, devido à demora da prefeitura em retirar a neve, os carros estavam todos grudados nas guias das calçadas em meio a montões de neve suja e congelada. Andar pela neve semi-derretida, que cobria inteiramente os pés, e por cima dos montes de lixo escorregadios devido ao congelamento. Era uma aventura até perigosa. Sozinho, vagueei pelas ruas, observando e ouvindo, sentindo a vida num nível tão baixo que, na segurança de minhas montanhas, eu não supusera existir. Um homem bêbado estava deitado no passeio gelado. Abaixei-me para ajudá-lo, mas ele me xingou. Dirigi-me então a um policial que estava na esquina e falei-lhe acerca do bêbado. Ele sacudiu os ombros e disse que tomaria providências. Mas, depois de dar alguns passos, ao olhar para trás, verifiquei que ele ainda estava de pé na esquina, balançando seu cacetete. 2 garotas paradas em frente de uma porta aberta me disseram: "Ei, garotão, você está procurando companhia?" Do outro lado da rua, um grupo de jovens estava na porta de uma confeitaria. Usavam casacos de couro com um emblema curioso nas costas. Queria falar-lhes, mas hesitei. Será que me ouviriam ou me ridicularizariam? Afinal, resolvi não atravessar a rua. Não naquela noite. Andei mais um pouco, passei por bares, por latas de lixo a transbordar, passei por algumas igrejas e delegacias de polícia até chegar a um conjunto habitacional com vidraças e lâmpadas quebradas e uma tabuleta partida que dizia: "Não pise na grama, enterrada na neve fuliginosa." Voltando para onde estava o carro, ouvi o que me pareceu ser o barulho de alguns tiros, mas pensei que me enganara porque ninguém naquela rua movimentada deu atenção. Dentro de alguns minutos, um carro de rádio-patrulha passou com sirene tocando e parou rangendo os freios, com a luz vermelha piscando. Apenas 6 pessoas pararam a fim de observar quando tiraram um homem de uma pensão com o braço inerte pingando sangue. Era preciso mais do que um tiro no ombro
para reunir um grupo de curiosos em Bedford-Stuyvesant. Voltei ao carro e, depois de colocar uma camisa velha na janela à guisa de isolamento, deitei-me, cobri-me com a capa do estofamento e finalmente dormi. Hoje eu não faria isso, de maneira nenhuma. Não tanto pelo medo dos assassinos adultos, nem mesmo das quadrilhas dos adolescentes, mas sim dos pequenos. São crianças de 8, 9 e 10 anos que agem na periferia das quadrilhas dos jovens. Esses pequenos são realmente perigosos porque cultivam a violência em razão da própria violência. Carregam as facas e revólveres dos seus heróis mais velhos e pensam que, usando-as, tornam-se homens. Se hoje eu tivesse de dormir num carro na rua, é dos pequenos que eu teria medo. Mas, de manhã, acordei são e salvo. Seria minha própria inocência que me preservara? Ou seriam as palavras do salmo que eu repetira várias vezes antes de dormir? Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Salmo 91, 9 a 13. Pouco a pouco, durante aqueles 4 meses, fiquei conhecendo as ruas. Maria e Ângelo me ajudaram muito nisso. Sempre mantive contato com Ângelo depois do nosso encontro na escada do apartamento de Luiz. Certo dia, quando andávamos juntos numa rua do Harlem, perguntei-lhe: Ângelo, na sua opinião, qual é o maior problema que os rapazes enfrentam nesta cidade? Solidão, respondeu ele imediatamente. Era uma resposta estranha. Solidão numa cidade de 8 milhões de habitantes. Mas Ângelo disse que eram solitários porque sentiam falta de amor e que todos os seus amigos nas quadrilhas sentiam isso acima de tudo. Quanto mais eu conhecia Nova York, mais me certificava de que Ângelo estava certo. Antes de me envolver pessoalmente com os problemas desses rapazes, não tinha a mínima ideia do que seria uma quadrilha de jovens de rua. Quando eu era moço, em Pittsburgh, tínhamos o nosso clube. Vários outros grupos faziam o mesmo, e o que acontecia dentro dessas cabanas variava de acordo com a idade e a personalidade da turma. Mas, em geral, a atividade se limitava a conversas sobre meninas, automóveis, esportes, pais. Suponho ser importante que os adolescentes tenham suas turmas para assim divagarem sobre o mundo adulto, sem perigo de serem ouvidos. Existe esse tipo de clubinho, também em Nova York, simples reuniões sociais. Mas existe outro tipo de associação de adolescentes em Nova York, bem diferente do primeiro. São as quadrilhas de briga. Esses rapazes nunca se afastam da violência. Sei de um caso em que uma briga levou 2 meses para ser planejada. Sei de outro caso em que às 2 horas da tarde 10 rapazes estavam numa esquina bebendo refrigerantes e às 4 um deles estava morto e 2 outros no hospital. Uma briga entre quadrilhas inimigas começou e terminou nesse intervalo. Além dessas, há ainda as quadrilhas especializadas. Além dos clubinhos e das quadrilhas de briga, existem as quadrilhas de homossexuais, de lésbicas e de sádicos. Depois que cheguei a conhecer melhor esses garotos, fiquei sabendo das festas loucas que faziam em apartamentos desocupados depois de saírem da escola. Em algumas, se reuniam para arrancar as pernas de um gato, outras eram simples orgias sexuais. Alguns rapazes me contaram que às vezes se reuniam num canto escuro de um parque, rodeavam um casal e enquanto este praticava no chão o ato sexual,
os outros se masturbavam mutuamente. Fomentando esse aspecto da vida das quadrilhas, existe a indústria da pornografia. Alguns me mostravam fotografias que traziam escondidas em compartimentos secretos das carteiras. Não são fotos de garotas como as que se vendem nas esquinas das ruas, mas sim fotografias ou desenhos de atos contrários à natureza entre rapazes e meninas e de atos com animais. Contaram-me que, às vezes, passavam as tardes nos seus clubes de porão usando essas fotografias como guias. Por mais revoltante que seja saber da existência de brigas, promiscuidade e atos contra a natureza entre os jovens, existe uma depravação que sobrepuja as outras: o vício de entorpecentes. Não demorou para que eu encontrasse os traficantes de maconha operando perto das escolas. Eram audaciosos e atrevidos. Falavam sem inibição das suas atividades e um deles disse-me que eu deveria dar uma tragada, já que estava tão interessado no assunto. Quando lhe mostrei um jornal com a foto de um menino numa cama de hospital, se contorcendo por causa das dores do período em que tentava deixar o vício, ele riu na minha cara. Não se preocupe, disse ele. Aquele garoto tomava heroína. Um pouco de maconha não faz mal a ninguém. É quase a mesma coisa que fumar um simples cigarro. Experimente. Não faz mal? A maconha em si mesmo não vicia, mas leva rapidamente ao uso da heroína, que é uma das drogas mais cruéis que o homem conhece, e vicia terrivelmente. Certa vez, durante a minha caminhada, houve um pânico, que é o termo usado para designar uma época de escassez de drogas devido à prisão de um grande número de traficantes. Andando por uma rua, ouvi um grito agonizante. Ninguém deu atenção. Os gritos continuavam. Parece que alguém está sentindo dor, disse eu, dirigindo-me a uma mulher que estava debruçada na janela do mesmo prédio. Ela ouviu por um instante e deu de ombros. Terceiro andar, disse ela, é horrível. Ele tem 20 anos, é heroína, é viciado e não acha a droga. A senhora o conhece? Desde que usava fraldas. Não podemos fazer alguma coisa para ajudá-lo? O quê? Só a morte o ajudaria agora. Não poderíamos levá-lo a um hospital? A mulher olhou para mim sem dizer nada. Depois me perguntou: Moço, você é novo por aqui, não é? Sim. Tente colocar um viciado nesses hospitais para ver o que consegue. Como eu me lembraria dessas palavras nos meses seguintes? Em toda Nova York, existe apenas um hospital público onde um viciado pode ser tratado: o Hospital Riverside. Está sempre superlotado, de modo que a admissão é muito demorada, quando não impossível. O outro hospital público em todos os Estados Unidos onde um viciado de Nova York pode ser admitido é uma instituição de aspecto desagradável em Lexington, estado de Kentucky, especializada no problema. Brigas, sexo, entorpecentes. Manifestações dramáticas da necessidade dos adolescentes, membros de quadrilhas de Nova York. Mas, como Ângelo me dissera, era apenas a exteriorização de uma profunda necessidade interior: solidão. A ânsia de ter algum significado na vida. A coisa mais triste que descobri nessa minha caminhada foi o ideal pateticamente baixo desses meninos. Ouvia atentamente enquanto alguns descreviam as suas esperanças. Esperanças? Será que poderia ser chamado de esperança o alvo único na vida de comprar um chapéu novo de aba estreita? O chapéu é um símbolo para esses rapazes. Quantas vezes pude observar meninos na rua, tremendo de frio, sem o agasalho, mas tendo na cabeça um chapéu que certamente teria custado mais de $20 com uma pena vistosa na fita. Outro dos seus ideais seria, talvez, um passeio. Atravessar a ponte Brooklyn
e visitar Manhattan, por exemplo. Que aventura seria! Quem sabe, um dia. Eles viviam uma vida completamente isolada, nunca saindo dos próprios domínios, com medo das quadrilhas inimigas que ocupavam os outros bairros. Devagar, resultando das minhas visitas, formou-se em minha mente uma imagem, um quadro de necessidade que começava com a solidão e que passava pelas brigas de quadrilhas, orgias sexuais entorpecentes e terminava em morte precoce e vergonhosa. Para confirmar as minhas impressões, visitei delegacias de polícia, conversei durante horas seguidas com assistentes sociais e oficiais de justiça e passei muitas horas na biblioteca pública. Depois de tudo, a impressão final que tive dos adolescentes de Nova York foi tão estonteante que quase abandonei tudo. Foi nesse instante que o Espírito Santo entrou em cena para me ajudar. E não o fez de maneira dramática. Apenas deu-me uma ideia. Deu forma nítida à visão que por tanto tempo parecera apenas um sonho semi-esquecido. Estava voltando a Philipsburg quando de repente perguntei a mim mesmo: e se você pudesse escolher alguma coisa para esses adolescentes, o que desejaria? A resposta me veio à mente num segundo: que pudessem começar a viver de novo com a personalidade inocente e pura de um recém-nascido e que fossem cercados de amor em vez de ódio e medo. Mas é certo que isso seria impossível. Como poderiam pessoas já na adolescência apagar tudo pelo que haviam passado antes? E como construir um novo ambiente para elas? Será isso um sonho que colocaste no meu coração, Senhor? Ou estou apenas a imaginar fantasias? Eles têm de começar de novo e têm de ser cercados de amor. Essa ideia veio à minha mente como um pensamento completo e nítido, tão claro como fora a primeira ordem para ir a Nova York. Junto com ela, me veio à mente uma casa onde esses novos adolescentes poderiam viver. Uma casa bonita que seria deles e onde seriam bem-vindos. Bem-vindos e amados. Poderiam viver na sua casa o tempo que quisessem. A porta estaria sempre aberta e nunca faltariam muitas e muitas camas, roupas e uma espaçosa cozinha. Ó Senhor, disse eu em voz alta, que sonho maravilhoso! Mas para sua realização seria preciso um milagre, muitos milagres, milagres até então nunca vistos.